tava com medo do Tite de não arrebentar o Pedro foi lá e arrebentou com o jogo, né, cara? Assim, é impressionante, ó. 33 jogos, 27 gols e 7 assistências, e pra mim um dos maiores absurdos aí do Dorival Júnior não ter levado ele. Desculpa, cara. Não tem como. Ele é disparado pra mim o melhor atacante do futebol brasileiro. Eu acho que assim, e sendo o Dorival, que trabalhou com o Pedro, com ele. que pegou talvez essa versão do Pedro, eu acho hoje ele mais jogador do que aquele. Mas ali funcionou muito, né? Ele e o Gabigol tinham um entendimento muito grande. Esse Pedro eu acho ele mais lapidado, assim, e tomando uma responsabilidade mais sozinho, já que não tem o Gabigol num outro sistema de jogo. Esse Pedro é europeu pra mim. Ele joga muito, velho. Eu acho que ele assim, vamos brecha olhar em contextos. Vamos, e joga mais que o Evanilson. Eu acho que, pô, olhando... Então, era aí que eu ia chegar. Em cima do que o Vitor Lopes colocou aqui. Quem é uma opção mais confiável? Quem é mais atacante? O Pedro ou o Evanilson? Tudo bem que o Evanilson fez 24 gols na última temporada europeia com o Porto. É um número muito bom. Que disputou Champions. Foi bem na Champions. Bom. Sem dúvida é muito bom. Mas assim, tanto é que até agora o Evanilson não teve um único minuto na Copa América. O Endrick entrou nos 3 jogos. Entrou menos do que deveria, mais do que deveria, aí é e nem outro tem debate. as mesmas características. O Pedro eu acho ele muito único, cara, muito único. Pra mim, não dá nem pra falar. É que assim, é difícil. Vou falar o quê do Evanilson? O que vocês viram do Evanilson na seleção? A gente viu o amistoso contra o México, onde ele foi discreto. E pra mim estão prateleiras diferentes, né? Mas um joga na Europa, o Pedro já teve a oportunidade na Europa, e que foi uma oportunidade que, assim, foi tudo errado na Fiorentina, ele acaba machucando também, não ganha espaço, aí tem a questão da compra também, o Flamengo consegue comprar de uma maneira fácil até o Pedro. Então, cara, eu não dá pra dizer porque um joga na Europa que é melhor que o outro, não, cara. Eu acho o Pedro bem mais jogador que o Evanilson, e pra mim tinha que estar na Copa América, sim, com a seleção, cara. Não sei o que vocês acham. Não, tecnicamente é outro nível de jogador. Esse papo da Europa-Brasil existe, a intensidade é outra, isso aí a gente não tem que ficar aqui, mas não, tem casos. Eu acho que não seria utilizado. Utilizado quem? Não teria? O Pedro. Na seleção? Pô, nem o Endrick tá entrando, gente. Vamos ser sinceros aqui. Eu também o acho. Endrick cada vez mais tem menos minutos. O Endrick nos últimos 3 jogos, a soma de minutagem dele é 35 minutos. É pra preservar o menino. Isso aí é desculpa. Pedro, né? Qual seria o argumento com o Pedro? Isso aí é, pra mim, isso aí é desculpa, tá? Mas daí, se a gente quiser puxar aqui numa possibilidade daquilo que ele apresentou no Palmeiras, eu acho que no Endrick não tem que ser levado em consideração. Mas a passagem nesse ano, nessa temporada, do Pedro é muito melhor que a do Endrick, por exemplo. Em termos de gols marcados. Eu acho que se realmente o Dorival pensa... Você quer entrar por esse lado, Se realmente o Dorival pensa isso, de que não tem que usar o Endrick, não tem que forçar muito o Endrick por causa da idade, então ele não deveria ter convocado. Deveria ter convocado o Pedro. Porque tem que ter jogador o quê? Jogador pronto. Se o Endrick é visto pelo Dorival como um jogador que não está pronto ainda, então ele não tem que ser convocado. Não, e vamos lá. Se o Pedro tivesse do grupo da seleção brasileira... Ressaltando que essa não é a minha opinião, tá? Se o Pedro tivesse do grupo da seleção brasileira, com essa produção ofensiva do Brasil, com o Rodrigo exercendo a função de 9... Depois de tudo que aconteceu na primeira fase, qual seria o argumento do Dorival para não colocar o Pedro? Não teria argumento. O Endrick, a questão é a idade, a questão é a juventude. Qual o argumento? Então, vamos lá, não é o Endrick é muito jovem. Por que não o Evanilson? Se a seleção tem problemas ofensivos, claros, nítidos, vai insistir então no Rodrigo como falso 9? Você tem o Evanilson lá, cara, assim. Tá difícil entender os critérios do Dorival. Sem comparar, sem falar de 9, mas falando de jogadores que estão prontos, o próprio Martinelli, ele tem tido minutos minguados, pô. Um cara que fez uma temporada muito boa no Arsenal. Os últimos 2 jogos nem entrou.